amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando, para que logo, logo a gente possa estar juntos novamente, não é mesmo? Bom, sou a tia Sheila, mais uma vez eu estou aqui e hoje a nossa aula é de ciências, um assunto bem legal que vocês gostam muito. Nós vamos falar hoje sobre a extinção. Tia, mas o que é extinção, tia? Extinção é quando as coisas param de existir. No nosso caso, nós estamos falando da extinção de alguns animais, né? Os animais são vários no nosso país, são vários pelo mundo. Como nós vimos no nosso módulo anterior, nós falávamos sobre os animais do mundo, os animais do Brasil. E muitos desses animais, infelizmente, estão se extinguindo, estão deixando de existir. Tia, mas será por que eles estão deixando de existir? Infelizmente, pessoal, a grande parte da culpa é do ser humano. Infelizmente. Essa extinção, ela pode ocorrer de várias coisas, digamos assim, de animais, extinção de plantas, né? E essa extinção, ela pode ser uma extinção chamada de local ou global. Tia, mas qual que é a diferença da extinção local com a extinção local? Nós chamamos de extinção local quando algum animal, alguma planta, alguma coisa deixou de existir apenas numa região. Nas outras ela continua existindo, mas nessa região, digamos assim, ela não existe mais. Então é uma extinção local, certo? Por exemplo, uma espécie muito ameaçada de extinção aqui no nosso país, de uma extinção local, é o mico-leão-dourado. O mico-leão-dourado, ele está correndo um sério risco de ser extinto global. Porém, ele já tem extinção local lá na Mata Atlântica e na Mata das Araucárias, que fica lá no sul do nosso país. Ele já é um animal extinto, o mico-leão-dourado, por exemplo. Já nós chamamos de extinção global aquele tipo de extinção que ocorre em todo o planeta. Algo que não existe mais em lugar algum. Um exemplo disso são os dinossauros. Os dinossauros são extintos do planeta, ou seja, eles não existem mais em lugar algum do nosso planeta. Certo? Entenderam? Essa extinção, como a gente havia já comentado, ela pode ocorrer por N motivos. Tia, quais os motivos que levam à extinção do planeta? Por exemplo, lá no Polo Norte, no Polo Sul, que tem aquelas geleiras, lá vive aqueles ursos polares, certo? Os ursos polares, eles moram lá e o que acontece? O derretimento dessas geleiras, o derretimento dessas calotas, que são chamadas de calotas polares, o derretimento delas pode gerar a extinção desses ursos. E quem faz isso? O aquecimento global, que é provocado pelo ser humano, infelizmente. Outra coisa muito importante e que também provoca essa questão da extinção é o desmatamento. Desmatamento desordenado, desmatamento das nossas matas, né? Da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica e assim por diante. Esse desmatamento pode ocasionar muitas mudanças drásticas naquele ambiente e com isso, infelizmente, os animais somem, né? Isso também pode causar uma extinção. Outra coisa também muito importante que a gente tem que pensar é que nós podemos sim fazer alguma coisa, né? Nós podemos sim tentar ajudar, tentar de alguma forma. Tia, mas de que forma que a gente pode fazer isso? A gente pode conscientizar as pessoas. E sabe como que é que a gente consegue isso? A partir do momento que eu começo a cuidar da minha casa, não desperdiçando água, eu estou ajudando o planeta.
né? Cuidando ali da pracinha onde eu vou passear à tarde com meu papai, com a minha mamãe. Eu vou lá, cuido da minha pracinha, no sentido de quê? Não jogar lixo, né? Não danificar os bancos, por exemplo, os brinquedos, por exemplo. Ou seja, eu posso ajudar a cuidar do meu planeta, certo? Então, conto com vocês, tá bom? Bom, essa matéria tá lá na nossa apostila de ciências do 4º módulo, certo? E lá, na introdução, vem um textinho, que é uma musiquinha falando do leão, que você vai ler na página 242 e 243 e vai responder para ti a página 244, certo? E tem lá algumas perguntinhas aqui na página 244 para você. Em seguida, tem um texto falando sobre o que é a extinção, sobre os motivos dessa extinção, o que é a extinção global, o que é a extinção local, que nós acabamos de falar. E a tia gostaria que você pegasse um lápis, sublinhasse as partes importantes. Lembra que a gente fazia isso na sala? Isso é muito bom, porque aí você marca as partes importantes do texto para que você não tenha dúvidas, certo? Na hora de você estudar, vai ficar bem legal. Então, lá no nosso texto tem essas páginas, que começa na página 246, 247, aí tem uma atividade, lá na página 248 e 249. Na página 249, você vai recortar, você vai pesquisar, recortar e colar alguns animais que tem aí, certo? Muito bem. Em seguida, nós temos aí alguns animais que estão em extinção e que nós vamos falar um pouquinho deles também. No nosso país, Brasil, nós temos vários animais que estão em extinção. Vários, infelizmente. Nós temos a tartaruga marinha, nós temos o tatu-bola, nós temos o lobo-guará, o panda gigante, o gorila, o jacaré do papo amarelo lá na Amazônia, né? A arara azul, que é tão conhecida e tão linda de ver, não é? Mas infelizmente eles estão ameaçados de extinção. A onça pintada, todos esses animais ameaçados de extinção precisam dos nossos cuidados, certo? Então, olha só, você vai fazer a atividade, vai ler o textinho, fazer sua atividade e qualquer dúvida você vai anotar lá. E aí, no dia do nosso plantão de dúvidas, você vai falar com a tia Sheila, que a tia Sheila vai te auxiliar, tá bom? No mais, o nosso assunto é esse. Até a página 255, você está apto a poder fazer essa atividade e deixar ela prontinha para a gente poder corrigir depois e falar para a tia qual dúvida que você teve, tá bom? Então tá bom, até a nossa aula, até a nossa próxima videoaula. Obrigado por estarem aqui comigo e não deixem de assistir nenhuma aula para vocês poderem estar de acordo com o conteúdo, tá bom? Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau!